Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Carlos Henrique Davi, sou conhecido, meu apelido é Caíque Davi, faço parte da Sociedade São Vicente Paulo desde 1985. Entrei para a sociedade em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, e participei por muito tempo da Sociedade São Vicente Paulo lá, e me mudei para São Paulo em 2006, onde atualmente faço parte da Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Conselho Particular do Itaim Bibi, Conselho Central Sudeste de São Paulo. Atualmente ajudo o Conselho Nacional do Brasil na diretoria do Confrade Christian Reis, como coordenador de hermanamento e assuntos internacionais, e com muita alegria estou aqui hoje para poder desenvolver, para poder falar sobre o último tema desse momento tão importante na Sociedade São Vicente Paulo no Brasil, que é a Semana de Formação, a Semana Nacional da ECAFO. E eu vou poder conversar com vocês por alguns instantes, por algum momento, sobre o tema A Missão Continua. Queridas consórcias, queridos confrades, e principalmente a você que está envolvido na formação da Sociedade São Vicente Paulo no Brasil, nesse trabalho tão importante e tão essencial para a nossa caminhada sempre dentro do nosso carisma vicentino, você que trabalha dentro da ECAFO, dentro da formação da Sociedade São Vicente Paulo, e todas as lideranças vicentinas, presidentes de conferência, diretoria de conselhos particulares, centrais, metropolitano e Obras Unidas. Todos nós passamos por um momento muito complexo, muito difícil no último ano de 2020 e nesse quase todo o ano de 2021. Em março, fomos todos aí alarmados, ficamos assustados com a decretação da pandemia da Covid-19. E a partir de março de 2020, essa pandemia trouxe uma transformação muito grande na vida de todas as pessoas. Todos nós, de alguma forma, experimentamos uma mudança significativa na nossa vida. Mas o que eu gostaria de falar aqui é principalmente a mudança que nós vivemos no nosso trabalho de Sociedade São Vicente Paulo. A nossa forma de trabalhar, na forma organizacional e na nossa forma institucional, sofreu uma mudança significativa na grande maioria dos pontos, na grande maioria do nosso país, dos estados e cidades brasileiras, onde nós tivemos, por alguns momentos, uma proibição de podermos nos reunir presencialmente para atender às determinações e às orientações sanitárias e de saúde no nosso país e no mundo. Com isso, muitas conferências começaram a ter que se reunir de uma forma virtual. Algumas conferências tiveram muita dificuldade de se adaptar a essa condição, pela limitação de conhecimento técnico e até mesmo de acesso à internet de muitos membros de nossa Sociedade São Vicente Paulo e muitos pela dificuldade de conseguirem se reunir dessa forma. Muitas conferências, nesse momento, já voltaram a se reunir, estão se encontrando presencialmente naquelas cidades, naquelas paróquias, naqueles locais onde as autoridades sanitárias e de saúde já permitem a reunião de pessoas presencial. Em outros lugares não, continuam reunindo de forma virtual, de forma online. Mas o que é importante de chamarmos atenção nisso é que a Sociedade São Vicente Paulo conseguiu dar uma resposta muito forte no que tange o serviço aos pobres, o cuidado aos seus assistidos, a assistência a essas pessoas que foram confiadas a nós. Porque, mesmo com todas as dificuldades, conseguimos, regra geral, continuar, permanecer com o nosso trabalho junto a essas famílias assistidas. E nós, fazendo esse trabalho e tendo todos os cuidados, nós estamos sendo fiéis àquilo que nós acreditamos. Nós, como igreja, nós, como cristãos,
defendemos a vida sempre, a vida plena para todas as pessoas. E a pandemia foi um momento também de valorizarmos a vida. No nosso caso, com tanta participação de pessoas mais velhas, de pessoas mais idosas, não poderíamos dar um testemunho diferente que não fosse o testemunho em defesa da vida, a favor da vida. E a vida, nesse momento, era nos cuidarmos, era conseguirmos fazer o isolamento social para evitar a propagação do vírus e que, com isso, poderíamos estar salvando vidas. Por isso, como Sociedade São Vicente de Paulo, estamos atentos, mantendo atenção muito grande com esses cuidados, mas percebemos a necessidade de darmos alguns passos naqueles locais onde é permitido para a nossa volta. E esse momento da volta é um momento que pode trazer uma preocupação pelo 1 ano e meio que passamos nessa condição, nessa situação que eu acabei de falar. Eu lembro muito de uma pessoa muito querida, e é uma pessoa que tem uma ligação muito grande com a ECAFO, e o padre Joelson, um padre da Congregação da Missão, e que muito colaborou com a família vicentina no Brasil, e especificamente com a Sociedade São Vicente de Paulo. E durante a pandemia, no início da pandemia, eu conversando um dia com ele, falando da minha situação de medo, de receio como ser humano, de viver isso tudo, todo o medo da Covid, e o padre Joelson disse para mim: todos estamos com medo. Vamos aos poucos descobrindo o que Deus quer de cada um de nós. E aquelas palavras dele que ficaram gravadas no meu celular, na troca de mensagens com ele, eu fico colocando isso para cada uma consórcio e para cada um confrade do nosso Brasil, né? O que Deus quer de cada um de nós é que valorizemos a vida. E nesse momento que temos alguns ou algumas desmotivados, nós precisamos fazer uso daquilo que Deus mais quer de nós, que é o serviço aos pobres. O que tem que nos motivar, o que tem que fazer com que a nossa caminhada de perseverança na vocação vicentina continue, é o nosso compromisso com os pobres. A nossa opção preferencial e definitiva pelos pobres, como Sociedade São Vicente de Paulo, nos mostra que o nosso desafio é muito grande. E nós, como Sociedade São Vicente de Paulo, sabemos que esse desafio está aumentando. Em muitas cidades onde nós temos um trabalho com a população em situação de rua, é o caso de São Paulo, capital, no Paraná, em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, Minas Gerais, as pessoas percebem, os confrades e consórcios percebem um grande aumento do número de pessoas morando na rua, em situação de rua. E nós, como Sociedade São Vicente de Paulo, somos chamados a enfrentar, a ir até essas pessoas, a ir até a casa dos pobres, porque eles precisam de nós. Esse ano de 2021, o Conselho Nacional do Brasil propôs a todos os confrades e consórcias o tema Amigos para Servir. E eu gostaria de trazer um ponto aqui desse livro, no capítulo 26, quando ele fala o caráter dos líderes vicentinos, e ele cita um discurso que Antônio Frederico Ozanam, o confrade beato Antônio Frederico Ozanam, fez em junho de 1841, quando o presidente-geral da época renunciou. Diz Frederico Ozanam: o líder deve ter uma grande piedade para servir de exemplo e uma condescendência ainda maior para não assustar por virtudes muito rígidas, que una ao zelo que cria a prudência que conserva, que saiba manter a sociedade nos caminhos da simplicidade e da sábia liberdade pelos quais Deus a conduziu até aqui, e que não desanime diante dos desafios
que possam surgir. Essa foi colocação de Antônio Frederico Zanan, que eu acho que serve muito para nós nesse momento. É comum, é humano desanimarmos, termos dúvidas, termos dificuldade, mas nós precisamos perseverar. E nós, como liderança vicentina, precisamos entender a limitação, a dificuldade de cada uma consórcia, de cada um confrade, para que, com simplicidade e não sendo rígido nos nossos julgamentos, possamos recuperar essas pessoas para que eles estejam em breve caminhando conosco na nossa vocação vicentina. Eu gostaria de encerrar lembrando a todos vocês que a nossa regra da Sociedade São Vicente de Paulo, ela fala num ponto importante sobre a adaptabilidade às mudanças do mundo. Nós só chegamos aos nossos 188 anos e há quase 150 anos no Brasil, graças a essa possibilidade de adaptabilidade que a Sociedade São Vicente de Paulo teve ao longo da história. Nesse momento de pandemia, foi preciso nos adaptar. Tivemos agora recente um artigo do confrade Samuel recuperando a forma de ajuda da Sociedade São Vicente de Paulo lá no longínquo 1918, com a pandemia da gripe espanhola. A Sociedade São Vicente de Paulo soube e tem que continuar sabendo se adaptar a esse momento atual. Os desafios foram muito grandes, os momentos difíceis permanecem, mas nós, como família, comunidade e principalmente sabendo como somos importantes na vida dos pobres, precisamos continuar com a nossa caminhada. Convido a todos vocês, confrades e consórcias, que rezem muito para que a pandemia possa acabar. Convido a cada um de vocês que possamos continuar firme nos nossos cuidados para evitar a proliferação da pandemia e do vírus e principalmente evitar que os nossos irmãos assistidos sejam contaminados, dando condições para que eles possam ter o cuidado. E convido a todos vocês para que possamos continuar escrevendo essa história tão bonita de caridade que é a Sociedade São Vicente de Paulo. Permaneçamos unidos, permaneçamos fiéis, porque a nossa vocação será perseverante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.